Que é criar para mim. Criar é como, subir nesse cajueiro segurando um celular. Você tem que ir descobrindo cada encaixe para você se movimentar. Ó. Aí, às vezes você pode cair, você pode titubear. Às vezes pode ser fatal. Às vezes não, às vezes a gente às vezes a gente consegue se erguer e continuar o movimento. Ai. Criar é como subir numa árvore. A gente está o tempo todo descobrindo a árvore, descobrindo os encaixes da árvore e descobrindo a árvore. Uma mutuca. Posso presumir várias coisas. As decisões são importantes, assim como as questões, assim como a jardinagem para conhecer, construir o seu movimento dentro do seu processo criativo. O conhecer não é acumulativo, conhecer mais, conhecer menos. O conhecer que me refiro é saber para onde ir. Esse saber é sinestésico e intuitivo também. O saber para onde ir não tem nada a ver com certezas, com caminho certo, com resoluções, com pontos de chegada. Tem a ver com que ações, com que comando. Muitas vezes, de fato, não sabemos para onde ir, mas isso está tudo bem. O não saber é importante, e é aí que entra a decisão. Aspas, um processo cognitivo que resulta na seleção de uma opção entre várias alternativas. Fecha aspas, Wikipédia. O bom da decisão é que ela nos leva a algum lugar. Quando se está muito inerte em um processo criativo, qualquer decisão é importante. Aliás, toda decisão é importante. Mas temos uma mania de pensar demais e não fazer, por estar pensando demais no que fazer. Precisamos saber que toda ação é uma ação e que só vamos trabalhar com o que vamos trabalhar. Essas palavras podem ser óbvias, mas repito para mim algumas vezes quando eu me encontro estagnada. Muitas coisas vão sendo descartadas, mas elas precisam ser vividas para serem descartadas. Precisamos sim passar por aí. Por vezes descubro um comando, uma ação no acontecimento. Não que o plano não seja importante nos seus contextos, mas o mediador precisa também descobrir junto. Propor, sobretudo, é escutar. Comando não é a mesma coisa que dar ordens. O comando tem a ver com o caminho. Comando nos tira dos hábitos, nos leva para um lugar que sem ele não seria possível. E como isso é rico para um processo criativo, pois nos tira da zona de conforto e nos coloca para desbravar outras perspectivas. Aí a gente descobre. Como criadora, me inquieta pensar em que comandos propor para um determinado contexto. Como conduzir uma pessoa, um grupo de pessoas ou eu mesmo para uma direção. Como se dá o processo de criação desses comandos.
Eu me encontrei com o corpo intergaláctico quando eu comparei o espaço ao redor com uma massa de biscoito. Eu vou compartilhar uma prática que me ajudou a pesquisar movimentos para o intergaláctico. Já usei outras vezes. O legal é inventar o espaço. Vamos desbravar? Vamos iniciar com os pés paralelos. Espalha bem os pés no chão, pensando em agarrar-se ao chão, criar raízes e distribuir o seu peso em toda a superfície do pé. Alinha a bacia, colocando o xixi para frente e conectando os isquios ao chão. Fecha a costela, soltando o ar. Escápulas encaixada com um vetor para baixo. Pensa em empurrar o chão com as suas axilas. Vamos fechar os olhos e respirar fundo. Se desenhe mentalmente o seu contorno no espaço. Muito devagar, vai abrindo a mão, alongando os dedos até esticá-los ao máximo. Vamos pensar nesse movimento como uma expansão facial. Aqui, nesta prática, toda movimentação é vista como um desbravamento do espaço. Respira o mais fundo que conseguir. Percebam como vocês infla e desinfla. Como a respiração atua na expansão, crescendo no espaço através da respiração. Inspire e deixe seu braço subir com a respiração e descer com a expiração. Respire bem fundo e solte o ar. E veja que agenciamentos, que movimentos você produz a partir disso. Vamos transferir nosso peso para os dedos, para os lados e para trás. Experimentem transferir o peso, quase se desequilibrando, para o lado, para frente, para trás. Sem sair do lugar propriamente dito, o lugar que o pé ocupa. Vamos transferir o nosso peso lá para a ponta dos dedos, para o calcanhar. E experimentem o que pode ser feito a partir disso. Abriremos os olhos e vamos olhar toda a nossa visão periférica. Pensando em desbravar ainda mais o espaço, vamos começar a pensar em deslocamento através dessa matéria, dessa massa de biscoito. Como se o espaço fosse uma grande massa e você, uma forminha de biscoito que ganha vida e começa a se mexer nessa massa. A massa é macia, é mole, é dura. Perceba as características do seu movimento. Que tipo de movimento você produz a partir dessa imaginação?
como se cada movimento que você fizesse fosse algo novo, uma descoberta dessa forminha de biscoito que acabou de ganhar vida dentro dessa massa. Vamos imaginar agora que essa massa é líquida. Ela é super líquida. Ela é mole, ela é fluida. Que às vezes pode até te levar como se fosse uma onda, como se fosse uma massa de bolo em uma batedeira. Que movimentos surgem? Agora imagina que essa massa é super dura e pesada. Nossa, mas ela é tão dura e pesada que é tão difícil se mover nela, mas mesmo assim você vai se mover. Que movimentações, que outros agenciamentos você está produzindo a partir dessa imaginação? Que outros elementos podem surgir? Que outros tempos? Agora, não tem para massa dura. Você é mais forte que a massa. E você enfrenta a massa. Você empurra a massa. Você empurra esse espaço e pensa em crescer mais e mais e mais e mais. O espaço te dá uma resistência, mas você o vence. Você ganha poderes mágicos. O que surge a partir dessa relação? Quais são as suas tendências? Percebam quais são as suas tendências. Percebam com carinho. E percebam que o espaço que eu estou ocupando agora é um espaço que eu estou ocupando agora. Às vezes a gente se sente pequena
E não é que a gente seja pequena. Às vezes a gente só está ocupando um espaço pequeno. Vamos imaginar agora que várias borboletas chegam para pousar no seu braço, no seu ombro, na sua cabeça, em qualquer parte do corpo, e você quer muito que as borboletas permaneçam ali. Então você vai se mexer sem querer espantá-las. Com isso, o cuidado vai aflorando e você vai começar a se mexer com mais cautela. Com essa movimentação, você vai reduzindo cada vez mais a sua pesquisa. Vai centralizar, respirar fundo e perceber como agora você está se organizando corporalmente. Como está a sua respiração, como está a sua coluna, você está suada, você não está suada? Como você está? Pairo no tempo, olho para o teto e fico. Presa em meus pensamentos, presa em meu ego. O exercício de aprofundar e ultrapassar o ego, de largar a vaidade, enlouquecer, perder a cabeça, permitir-se autoconhecer, dentro. O que é tão honesto? Sinto um êxtase em minha espinha, uma animação, uma ação. É preciso agir e ter paciência para descobrir, perceber que o trabalho precisa, perceber o que o trabalho precisa. E escutar uma consciência que não é sua, é da obra. Não é sobre você, é sobre a criação. É sobre mediar apegos e fazer escolhas. Compartilhar. Você tá vivendo assim, aí do nada você, tem uma ideia. Do nada não, né? Porque acho que é muito das nossas afetações, muito de como a gente tá, o nosso estado, o que é que a gente tá passando. Determinadas coisas nos chamam a atenção, dependendo do contexto em que a gente tá, né? Mas geralmente meu processo criativo ele começa a partir de uma questão. Essa questão ela chega disparando porque eu estou passando por alguma coisa, assim, geralmente, né? Aquilo está me inquietando de alguma maneira. E é uma coisa, assim, muito subjetiva, realmente. Teve um dia, por exemplo, que eu estava jogando sinuca, aí a pessoa me explicou exatamente o que era sinuca. Que é quando a bola não tem pra onde ir, né? Ela não pode ir para um lado, não pode ir para o outro, aí dá a sinuca. Já imaginei ali, naquele dia, um espetáculo que eu montaria a partir do jogo de sinuca. Porque essa bola que não podia ir nem para um lado nem para o outro me afetou como em nenhum outro dia poderia afetar. Já tinha jogado sinuca antes e nunca aquilo me chegou daquela forma como me chegou naquele dia. E aí eu não consigo fazer nada sem uma questão, nada. O nós, quão dispersa as nossas relações, o intergaláctico, que espaço a minha corporeidade ocupa, uma dança para meus pesares. Como é que mesmo doente estou aqui dançando? São perguntas que norteiam o processo, né? E a partir dessa questão, fico bem afetada por essa pergunta, me lanço em investigações que me aproximem dessa questão. Né? O nós, por exemplo, como dispersa a nossa relação, eu pensava muito na nossa relação do urbano, em tanta informação em que a gente está inserido, né? Que a gente está se relacionando com muita coisa ao mesmo tempo.
Por exemplo, a gente está se relacionando muito com linhas o tempo todo, né? As paredes são em linhas, as ruas são em linhas, é sempre quadrado, as casas ultimamente é bem quadradas, assim. E aí veio isso de andar em linhas. No Nós a gente anda constantemente em linhas, né? E é um elemento que chegou até nós, com essa atenção, com essa porosidade. Quando a gente está em processo criativo, a gente precisa estar em atenção com as coisas ao redor, sabe? As coisas que estão acontecendo ao redor, né? E como que a gente pode usar a nossa vida para nos aproximar dessas questões e para nós inventar dispositivos de criação, algo que dispare uma ação, né? Pensar nas nossas ações investigativas é muito importante, assim. Não que você vá usar tudo que você pesquisa, mas você precisa passar por ali. A gente pegou muito gestualidades como essa aqui agora, e a gente montava coreografias a partir dessas gestualidades, de pessoas que a gente via na rua, de pessoas que eram queridas para nós, de gestos de nós mesmos, entendendo esse gesto como algo construído dentro de uma sociedade, assim. Se tornou também um disparate para a gente investigar a coreografia, né? Então, eu acho que, acima de tudo, a partir dessa questão, né? Eu vou pensando em práticas, às vezes eu me agarro logo numa imagem que vem à cabeça. Às vezes a gente imagina muito, né? A imaginação é muito importante no processo criativo para mim, assim. E aí eu me seguro nessas primeiras imagens que vêm. Não importa se é clichê, não importa se é muito usual, sabe? Eu me agarro logo nessa primeira imagem. A partir dela, vou percebendo outras coisas, né? Que vão surgindo. E aí, também deixar rastros. Eu acho que deixar rastros é muito importante. Você anotar, você registrar, você gravar, sabe? Escrever suas percepções e também ver outros trabalhos, ir em busca de outras referências, né? Acho que a gente tem que ouvir bastante a nossa intuição. Para mim, o começo de processo criativo, todo ele, sim, mas o começo é, sobretudo, muito intuitivo. Também boto muito fé nos meus sonhos. Muitas coisas que eu testo em cena, eu sonhei. E eu acho que eu sonhei porque eu penso tanto naquilo que acabo sonhando. E aí acordo com uma determinada imagem do sonho e fico com vontade de testar. Eu acho que o grande lance é isso, é testar, sabe? Não julgar primeiro antes de testar. Testa e aí a partir do experimento a gente vai coletando coisas, vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que é interessante, o que não é interessante. Como diz a minha mãe, ficar o tempo todo de butuca ligada. Por exemplo, o Intergaláctico, quando eu imaginei ele pela primeira vez, eu estava em um lugar muito distante, muito alto, vendo Fortaleza assim de um lugar muito alto. E aí me veio esse nome, Intergaláctico em Busca de Zafira. Não sei porquê, sabe? Me veio esse nome, Em Busca de Zafira. Eu achei bonito o som e logo imaginei uma obra que falava de um corpo que busca. Um corpo que não importa o que é que ele acha ser um encontro, eu ia focar-se no corpo que busca, né? E aí eu fui afetada por isso, até escrevi assim, inventei uma história de uma sociedade que estava doente e esse intergaláctico ia buscar Zafira, que era a salvação dessa sociedade. Inventei realmente essa uma historinha, né? Foi uma escolha minha naquela hora, brincar com narrativas. E aí encontrei no Google, botei um dia lá no Google, Intergaláctico. E aí eu vi essa definição, intergaláctico, corpo que desdobra no tempo e espaço. E aquilo me afetou assim profundamente, porque eu não vi esse espaço como um espaço sideral, um espaço assim do universo. Eu vi esse espaço aqui agora, na contemporaneidade, né? E aí o Busca pela Zafira fugiu completamente, mudou completamente. E aí eu fui nessa de pensar em possibilidades espaciais que poderia ocupar. Pensar logo em um corpo, sabe, que pudesse ocupar vários espaços ao mesmo tempo, se enxergando o próprio Intergaláctica, entendeu? Então, a hora chega, a gente é intergaláctico, a gente está o tempo todo se desdobrando no tempo e no espaço, né?
Agora que eu estou ocupando um espaço, que eu estou ocupando outro, e aí a minha pesquisa era muito em torno disso, o que eu chamei de espaço de modular. Né, esse espaço que a gente constrói, que também constrói a gente, né? Acho que quando a gente cria, a gente assume essa relação espacial, porque eu acho que criar é uma forma de expandir espacialmente. É a hora que você ser corpo, né? E o quão é importante exercitar ser corpo e não ter um corpo, como a gente sempre Isso é um exercício. Eu acho que nunca vai acontecer um dia em que eu vou perceber e vou ser corpo o tempo todo. Eu acho que isso é uma prática diária, essa prática de ser corpo, né? Como eu já disse, as questões me fazem caminhar bastante dentro do processo. Um exercício que eu vou propor aqui invente perguntas. É inventar perguntas a respeito de algo muito próximo de você, sobre se você está em uma pesquisa, sobre sua pesquisa, sobre algo que você goste, sobre algo que está perto da sua vida, assim. Mas essas perguntas podem ser perguntas impossíveis. Podem ser perguntas que não têm resposta, porque a resposta é o de menos. O que nos move realmente é a questão. Então, pega um papel, ou pode ser só na sua cabeça mesmo, mas invente perguntas. Por exemplo, o Corpo Relacionalidade, que é um laboratório de criação que a gente faz no Grupo Virtu, a gente fala muito sobre o espaço. E aí as perguntas me vêm, como eu posso andar no teto, como destruir as paredes, como a parede vira chão. Depois escolha uma dessas perguntas e investigue no ato da movimentação, no ato da ação. E aí você vai descobrir um monte de coisa, vai descobrir movimentações que vocês não iriam descobrir se fosse fazer sem nenhum dispositivo. Aí é só emergir. É uma dica aqui de dispositivos que eu uso bastante. Eu finalizo esse episódio propondo essa prática e dedico essa planta a Liz Vedra, que escuta as árvores. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Liz Vedra, eu sou artista do corpo, atuando dentro do campo da dança e da performance, a partir de um eixo de pesquisa corpo-natureza, e também investigando gênero e violência colonial, a partir sempre de uma perspectiva experiencial do corpo. A minha pesquisa surgiu lá em 2015, a partir de experiências que eu tive dentro de um grupo de pesquisa do curso de dança, do bacharelado em dança, no qual a gente foi até o Mangue da Sabiaguaba, e lá a gente se experimentou corporalmente. Isso fazia parte, era uma prática que fazia parte da investigação da Bolsa, e foi a partir daí que as plantas começaram a fazer sentido para a minha pesquisa, no quesito da violência de gênero e violência colonial. Eu vivo isso a partir da minha vivência enquanto travesti, né? No momento em que eu saio na rua, no meu cotidiano, as violências que eu sofro no cotidiano, violências psicológicas, violências físicas, violências morais, a partir da minha vivência enquanto travesti. A partir disso, dessa experiência corporal, de corpo inteiro, é que eu vou aí construindo uma investigação, uma pesquisa em torno desses temas, né? E aí, a partir de agora, de um período recente, eu vou unir uma coisa a outra. Então, eu vou procurar unir a minha pesquisa com plantas com a minha pesquisa com a violência colonial, violência de gênero, a partir da minha vivência enquanto pessoa trans, enquanto travesti. Aí, no caso, surgiu a partir disso, e aos poucos eu fui construindo aí os meus próprios materiais, os meus próprios trabalhos, que foram se construindo tanto na área da performance quanto na área de espetáculo também, e passam também pela vivência de uma pessoa com ansiedade, que vive com ansiedade. Então, eu também trago essa área da clínica para pensar um pouco, trazendo sempre o corpo, pensar um pouco também a saúde, dentro da minha perspectiva, né? E, assim, os meus processos de criação, eles são bem fluidos. Depende muito do estado de corpo que eu estou, né? Se eu estou mais disponível e atenta às percepções
dos materiais, das questões, das texturas que passam por mim. Então, todos esses materiais, todos esses elementos juntos ali, eles vão me afetando, eu vou me deixando atravessar por esses materiais, e aos poucos algum trabalho vai surgindo, né? Tem essa maneira o meu processo de criação tem esse viés, eu vou por esse viés, e também tem um outro viés que é quando eu me proponho a construir um trabalho específico. Vamos dizer que tem um tema a ser trabalhado, eu pego esse tema e eu vou investigar esse tema específico. Então, eu vou atrás dos materiais, eu vou atrás das questões, das pesquisas, textos, imagens, filmes, e a experiência corporal, que está muito junta, né? Porque dentro da minha pesquisa, teoria e prática estão juntas, né? Elas andam elas andam lado a lado. Então, eu leio textos na mesma medida em que me experimento corporalmente, né? E aí vai se construindo aí o discurso, um certo discurso, e aos poucos eu vou criando. É muito importante dizer isso, que a minha pesquisa só acontece porque tem uma vivência experiencial. Quando eu vou lá e me experimento, né? Eu vou lá e me movimento. Quer dizer, eu vou na natureza me experimentar, eu vou numa sala de aula me experimentar. A partir dessas experimentações, os gestos vão surgindo, sensações fazem parte disso também. Eu uso muito a questão da sensação, do sentimento. Estou na rua e eu vivo uma situação que me faz remeter àquilo que eu já estou pensando e pesquisando e tentando investigar, né? E aí, a partir dessa vivência, eu vou levando as movimentações corporais, enfim, em termos de movimento, em termos de sensação corporal, para dentro da pesquisa, e vou construindo esses elementos, assim. Às vezes eu estou passando na rua, enfim, eu já falei, né, assistindo filme e tal, alguém fala alguma coisa que me toca, que me mexe comigo, por exemplo, na minha vivência, travesti na rua, por exemplo, eu sofro muitos olhares, xingamentos vindos dos caras que estão dirigindo os carros, assim, tem risadas, né? Então, assim, como essas risadas, como esses olhares, eles atravessam o meu corpo e eles produzem um tipo de movimentação que eu vou investigar e desenvolver ela, né? Então, assim, é muito disso da minha pesquisa, muito da minha vivência. Eu vou vivendo isso, vou pegando e coletando e depois vou compondo isso, né? E aí eu espero que eu tenha levado um pouco do meu mundo para vocês, um pouco da minha vivência, mostrado um pouquinho de como que eu faço, como que eu crio as minhas coisas, os meus processos artísticos. E eu quero agradecer vocês que estão aí do outro lado dessa tela, que para mim é um pouco complicado. Eu gosto de falar com as pessoas de frente, né, com elas, para eu ver as expressões, como elas estão se organizando corporalmente, para eu poder saber como elas estão recebendo o que eu estou falando. Mas, enfim, também é muito massa esse jeito de se comunicar através do virtual também, porque a gente pode ir para vários lugares, né, que a gente não poderia ir fisicamente. Então, eu só queria dizer obrigado a vocês, tá? Tchau.